A moção de apoio ao projeto de lei que está no Senado Federal foi apresentada pelo vereador da bancada do MDB, Joel Correia. A iniciativa foi discutida e votada na sessão legislativa da última terça-feira, 18 de março. A moção de apoio ao projeto de lei que propõe a castração química de homens que são reincidentes em crimes sexuais contra mulheres e crianças é um assunto que está em discussão no Congresso Nacional. A sugestão do vereador Joel Correia foi acatada por todos os vereadores farroupilhenses. O autor da moção de apoio justifica a importância da moção aprovada na Câmara de Vereadores de Farroupilha. A gente está fazendo essa moção de apoio aqui então a esse projeto de lei que está no Senado Federal, que é exatamente isso, né? Uma moção de apoio ao projeto de lei que prevê a castração químicas para criminosos reincidentes, né? Isso que é importante, criminosos reincidentes em crimes sexuais. O que é isso, né? Pessoas aí que já foram presas por cometer esses delitos e depois ficam soltos novamente. Então a gente tem que tomar medidas mais duras, mais drásticas aí para que esse tipo de indivíduo pare de cometer esses crimes. É um remédio amargo, difícil, mas talvez o único caminho? Exatamente, né? Porque assim a gente sabe que quando o bandido já tem esse tipo de crime aí, já pratica esses atos, dificilmente ele se reintroduz na comunidade e não pratica mais. Já é estudos aí que indicam que sempre tem a reincidência. Então tem que ser tomado medidas mais drásticas. Não adianta só ele estar cumprindo uma pena ele na cadeia por um período e depois estar voltando aí à sociedade e cometendo esses crimes novamente. Então é uma medida de proteção para minha filha, que eu tenho filha, né? Para a filha de quem nos assiste, para os adolescentes, para as esposas, para as mulheres, é uma maneira de defender aí a nossa população. Você comentou o caso da menina de Tramandaí, que foi abusada sexualmente pelo pai, pelo padrasto, enfim. Como é que tu vê essa questão e essa relação com a castração química? É de fundamental importância? Como é que é? Exatamente, esse é o clássico crime que a gente está falando aqui, né? Porque esse indivíduo já era reincidente. Então, se ele já tivesse com essa castração química, já sendo cumprido com isso, ele já não ia cometer esse crime novamente, né? A menina aí de 9 anos, que é a mesma faixa etária da minha filha, me coloca no lugar desses pais, e é por isso que a gente toma esta medida também para proteger essas crianças indefesas, né? As meninas. Então, ele já era reincidente, a polícia já tinha prendido ele e ele cumpriu sua pena, mas estava solto aí. E aí, novamente, ele acaba cometendo um crime. Então, se já tivesse sido aplicado a castração química nesse indivíduo, com certeza esse caso de Tramandaí não teria ocorrido. Um caso muito perturbador, preocupante, né, onde a menina ficou mantida em cárcere privado, tem relatos da mãe que ela sofreu abuso, ficou sem alimento, sem água, foi agredida fisicamente com socos e pontapés, um caso muito horrível aí, e a gente deseja tudo de bom para essa família. Muitos casos, a questão do próprio estuprador, de quem acaba cometendo crimes sexuais, está dentro da própria família, vereador? Também, estudos apontam que muitos casos acontecem nas famílias mesmo, né, com parentes. Mas também tem a questão desse caso de Tramandaí, que era uma pessoa vizinha, né, mas conhecida também da família, onde ele oferece um picolé para a criança, para chamar a atenção dela, conduzir ela para dentro do seu estabelecimento e assim praticar o crime. Então, tem esses dois lados, né? Quando acontece dentro da própria família, que aí sim, a pena tem que ser muito branda, tem que ser muito mesmo rigorosa, porque, que nem eu falo aqui, a gente como pai, como marido, a gente se coloca no lugar das pessoas e a gente tem que ter consciência que esses criminosos têm que ter uma aplicação de uma pena diferente dos demais, porque isso é um crime que não deve ser tolerado de forma alguma aqui na nossa sociedade. Foi comentado também a questão do estuprador, que quando ele vai para a cadeia, pode ser que quando que ele volte, quando que ele é solto, ele volta pior do que quando que ele entrou, ou por ter sido abusado dentro da cadeia, enfim. Como é que tu vê essa questão? Exatamente, a gente vê aí que tem a questão na cadeia, onde a gente tenta depois que o preso, né, que ele retorne à sociedade e que ele tenha a vida normal. Mas a gente sabe que na cadeia daqui a pouco tem coisas que pioram. E essa incidência da sexualidade, do abuso sexual, a gente sabe que pode acontecer dentro da cadeia também. Então ele pode sair de lá pior do que ele entrou. Então não vejo outra maneira do que a não ser aprovar esse projeto de lei para que a gente tenha uma pena assim
severa mesmo com esse tipo de marginal, com esse tipo de pessoas que praticam esses crimes, que é o abuso sexual. Muitas vezes a gente imagina que esses problemas sejam de grandes centros, de grandes capitais brasileiras, mas não. Temos problemas, inclusive, aqui na própria cidade, né? Isso aí, a gente tem relatos aí, claro que quando acontece um crime desse, para preservar a vítima e também a sua família, não se dá não vem muito à mídia, uma visibilidade muito grande, mas sim a gente tem problemas, inclusive em Farroupilha, mas nas cidades vizinhas, então assim, em todo o estado do Rio Grande do Sul, por isso que esse projeto é uma lei federal que vai atingir todas as cidades brasileiras. A vereadora da bancada do MDB, Eleonora Broilo, também saiu em defesa da moção de apoio ao projeto de lei que prevê a castração química para homens que são reincidentes em crimes sexuais. Eu não podia deixar de me posicionar nessa questão. A castração química é, sem dúvida, a medida mais eficaz para combater a questão dos abusadores sexuais. Imaginem os senhores que num exército de 50, vamos supor, estupradores, se eles forem presos, soltos, reincidentes, forem presos novamente, o que vai acontecer? Eles vão ficar lá enchendo as cadeias, considerando que eles não têm solução. Isso é um impulso, isso é uma doença e isso não tem solução. Eu vou deixar na prisão porque daqui a 5 anos, quando ele sair, ele vai estar regenerado. Não vai. Não vai. Só quem realmente não entende nada disso é que pode dizer tal asneira. Ele não vai estar regenerado. Talvez ele esteja até pior, porque ele mesmo na cadeia vai sofrer agressões. Então, esse indivíduo pode estar pior. A castração química faz com que diminua os impulsos desse cidadão, embora não cure a sua doença, mas diminui a libido. Então, ele não tem como agredir sexualmente crianças ou mesmo adolescentes e adultos. Ele não tem mais como fazer isso. Esses países que adotaram, que o vereador Joel falou, Reino Unido, Estados Unidos, Rússia, tem outros que se somaram. Tem outros também, eu não me lembro de todos, mas tem muito mais países associados a isso. Então, nós temos que nos lembrar que nós temos obrigação de fazer com que quem tem que votar, vote a favor dessa causa. Nós não podemos simplesmente fazer de conta que isso não existe, porque existe e está muito perto de nós. A moção de apoio ao projeto de lei que prevê a castração química para homens que são reincidentes em abusos sexuais foi aprovada por unanimidade pela Câmara de Vereadores de Farroupilha. Do jornalismo da TV Serra, repórter Leandro Adamati.